Deputado Ivan Valente, eu começo com o senhor e vou também colocar a pergunta que nós estamos fazendo na nossa enquete. Levando-se em conta o histórico da Amazônia e de décadas há uma série de denúncias, às vezes não apuradas, mas há uma série de problemas de uma complexidade que é a Amazônia, de coisas que acontecem e que boa parte dos brasileiros não tem ciência ou não conseguem acompanhar. O senhor acha que falta presença de Estado, ou seja, de governo, o que tem de governo hoje, ou seja, de aparelhos de Estado dentro da Amazônia, é o suficiente, seja para proteger aldeias indígenas, seja para regularizar exatamente o garimpo ou a exploração de minerais na Amazônia? Qual a sua opinião, deputado, por gentileza? Bem, a minha opinião é que a presença que está se dando na Amazônia, ela é deletéria. É claro que precisa de presença, nós precisamos proteger a saúde indígena, nós temos que garantir a Constituição, no seu artigo 231 da Constituição Federal, que diz das terras indígenas, que não foi mudada a Constituição, ali é praticamente uma cláusula pétrea, né? O artigo 169 da Convenção da OIT, entende, também delibera sobre essa questão, e o Brasil é signatário. O que está acontecendo lá é uma ilegalidade, e eu digo mais, do ponto de vista econômico, do ponto de vista humano, do ponto de vista da proteção das florestas, dos rios, né? O que está sendo praticado, particularmente em terras Yanomamis, entende? Mundurucus e tantas outras, é um verdadeiro crime esse estímulo, de forma totalmente desorganizada, ilegal, estimulada pelo governo, minha opinião, estimulada porque é pela impunidade, né? E não rende. E o que nós estamos assistindo, Piotr e General Peternelli, é o seguinte: hoje mesmo, né, você sabe que houve uma apreensão de uma aeronave em Sorocaba, em São Paulo, com 78 quilos de ouro. Isso é tudo ilegal, isso tudo vem da Amazônia, certamente. Entende? Então, tem mais 3 casos, é só ler as matérias de hoje. Então, não há por que violar as terras indígenas, não há por que não garantir aos povos indígenas seus direitos originários, que preservam as florestas e os rios, que hoje têm um ativo econômico monumental internacional para que meia dúzia enriqueçam, inclusive às custas de sacrifício, até de garimpeiros, entende? Que vão uma aventura numa vida dura e atrás de emprego. Mas ali tem crime organizado e tem empresário organizado, nesse momento, para violar as terras indígenas e causar essa devastação que as próprias imagens estão sendo passadas aqui na Jovem Pan mostram, que é o envenenamento dos rios com mercúrio, é o assassinato de comunidades indígenas, estupro, varíola, Covid, o que está se levando para dentro das aldeias, na minha opinião, só colabora para detonar, destruir a floresta amazônica e os direitos indígenas. Não tem sentido. Essa prática está sendo condenada internacionalmente. O Brasil virou um pária ambiental internacional. Deputado General Peternelli, a pergunta é a mesma para o senhor, por gentileza, para a gente abrir esse debate também. O senhor considera que falta Estado, falta a presença que hoje tem o governo? As Forças Armadas, por exemplo, são talvez a parte do Estado mais presente na floresta amazônica. Mas o senhor acha que ainda isso é o suficiente, levando-se em conta todo esse histórico de denúncias, algumas exageradas, outras mal apuradas, outras extremamente reais e que a gente não conseguiu confrontar ainda, enfrentar de vez? Qual é a sua opinião, general? A presença do Estado, Adalberto, conforme o próprio Ivan comentou, ela é sempre muito importante, quer seja aqui, quer seja na Amazônia ou em qualquer lugar. E o que nós estamos sempre defendendo é exatamente isso. E nós temos aí 2 aspectos importantes a considerar quando fala nesse tópico da mineração. Eu costumo distribuí-los em 4 etapas. A primeira etapa é que a Constituição, no capítulo dos Índios, no artigo 231, já autoriza a mineração em terra indígena.
pedindo que o Congresso regulamente. Então, nós não vamos autorizar nem nada. Segundo aspecto, que todo é voz corrente, de que o índio não pode passar ou ter necessidades básicas estando sobre minérios, sobre uma área que pode lhe trazer aspecto favorável. Esse próprio artigo constitucional diz que o índio tem direito à parcela que seja dessa exploração em seu território, o que o tornaria, daria a ele as condições dignas que todos nós desejamos. O terceiro tópico, que eu acho muito importante, é o meio ambiente. Nós temos uma oportunidade de, regularizando essa mineração em terra indígena, controlar os aspectos ambientais. Hoje, o índio utiliza o mercúrio para agregar o ouro, mas se tivesse regulamentado, talvez até os próprios órgãos, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a própria Embrapa, outros elementos poderiam estar atuando de tal forma que haja um controle ambiental e, inclusive, que se cobre a contrapartida ambiental que se vai executar. Da forma como está, esse controle ambiental não é adequado. Então, esse é o terceiro motivo da necessidade de regulamentar. Nós temos que nos preocupar com o meio ambiente. O quarto motivo é que nós podemos arrecadar desse ouro. O próprio Ivan comentou de aviões que são apreendidos. Se você está naquela área, como eu estive muitas vezes, em áreas de fronteira, em reportagens, o mercado se compra mercadoria trocando por ouro. A moeda de troca é o ouro. Dizer que isso não existe não é adequado. Todos nós temos consciência de que nós temos 1 milhão de índios no nosso país. E temos, por sua vez, 1 milhão de garimpeiros. Então, há uma necessidade de que o Congresso Nacional regulamente, que já está previsto na Constituição, e possa atender às necessidades do índio, ao meio ambiente, e que isso renda ao nosso país. Esse é o meu ponto de vista, Adalberto. Senhores, eu vou pegar por este ponto, porque me permitam um depoimento rápido aqui. Há 30 anos que eu sou jornalista, há 30 anos que eu cubro pautas amazônicas e sempre com denúncias. Eu já passei da fase, inclusive, em que boa parte do debate era vamos preservar a Amazônia como se fosse um imenso jardim botânico, intocável. O que é quase impossível de imaginar, porque eu estou tirando, inclusive, a liberdade do indígena lá de, por exemplo, ir migrar para a sociedade como um todo, ou seja, ter direitos e tudo mais. A gente tem, por exemplo, no Mato Grosso, indígenas que têm fazendas, aliás, fazendas extremamente lucrativas de soja, o que é importante, é um direito dele. A minha pergunta, deputado Ivan Valente, a gente ainda está nesse debate ou a gente pode partir, obviamente, com inspiração na pergunta que lhe fiz anteriormente, de se o Estado estiver presente, e obviamente que o índio pode ter o direito de, por exemplo, fazer mineração na sua terra, eu tenho o Estado presente e tenho como controlar. Do jeito que está, com esse debate que às vezes é falso, não pode fazer nada na Amazônia, de alguma forma o governo fica com as mãos atadas, os órgãos de fiscalização também ficam com mãos atadas, eu tenho um debate falso enquanto a gente vê a irregularidade avançar. E aí a gente tem indígenas vítimas de garimpeiros trabalhando, sendo explorados por outras empresas maiores. Como é que a gente resolve? A gente vai avançar nesse debate, deputado? Qual é a sua opinião, por favor? Veja, Alberto, depende de como o governante vê os indígenas e os garimpeiros, né? Cada um cumpre uma função. Depende de como o governante quer que o Estado intervenha. Por exemplo, se eu pegar uma declaração do presidente da República, ele disse que o exército americano fez muito bem em exterminar todos os índios. Lembrando que o general Custer foi morto pelos Sioux, tá? Segundo lugar, ele acha que índio em terra indígena está num zoológico. Veja, uma figura como essa não tem a mínima ideia do que significa manter as terras indígenas para garantir a preservação das florestas e dos rios que hoje
é o maior ativo que o Brasil tem. A biodiversidade brasileira é o maior ativo que o Brasil tem. Então, se for depender do presidente, ele por ele cimentaria a Amazônia. Então, essa é uma visão de destruição. Não tem nada a ver. Você tem que preservar. É um orgulho ter 1 milhão de indígenas, de ter tribos ainda que ainda estão isoladas, entende? De ter uma história, ter uma cultura, de ter tradições, de ter aprendizado com isso. Com isso, eu não quero dizer que os garimpeiros não tenham direito, que você pode. O Estado pode fornecer alternativas de trabalho que não são essas que nós estamos vendo agora nas câmeras aqui da Jovem Pan. Entende que é esse Rio Madeira atolado de balsas, vasculhando o rio, contaminando, sujando, entende? Impedindo o turismo em Alter do Chão, por exemplo, que é um paraíso lá no Pará, entende? Que gera emprego também, entende? Para que os de cima, eu reafirmo, general Peternelli, hoje está na mão de grandes empresários também. A Polícia Federal, entende, hoje, em Roraima, ela pegou um empresário em Boa Vista que faturou 435 milhões lavando dinheiro do ouro, ilegal, empresário e tal. Então, é isso que importa. Não é que não vai ter emprego para os outros, nós não vamos ter uma forma sustentável de garantir que a Amazônia também forneça esses recursos para os ribeirinhos, para os habitantes. É que, quando nós preservamos a cultura, as terras indígenas são as mais bem protegidas do país. Nós não podemos pensar a questão indígena como se pensa, vamos botar eles nas periferias de São Paulo para virar favelados. Isso não existe, entende? Isso significa pensar um outro tipo de Brasil, que eu não concordo. Até queria dizer ao Peternelli que é sempre muito sensível com essas questões, que eu gostaria muito que ele fosse um Marechal Rondon, entende? E não tivesse na lógica do Bolsonaro. A lógica do Bolsonaro é da destruição. Veja, o que nós estamos assistindo em terras Yanomami são estupros, são violações, são assassinatos e tal, com garimpeiro. Então, tem duas maneiras de entrar nas terras indígenas. Uma com violência e força e na outra com cooptação, inclusive dos indígenas, alcoolizando ou pagando em ouro, como o Piotr falou mesmo, entende? Pagando em ouro e assim por diante, degradando as suas próprias terras, os seus rios, os seus peixes e assim por diante. Não é que a Amazônia seja intocável, não, é que nós temos um outro projeto de utilização sustentável da Amazônia e não é por aí, não é com o projeto... Deputado, vamos ouvir então, por gentileza. Não é com o garimpo artesanal também. Eu acho que isso é destrutivo para o Brasil.